Vamos esperar mais um pouquinho, Karina. Oh, 10h05. uhum. Vamos? Bora, vamos. Vamos lá. Bom dia, pessoal. É, Eu sou Karina, faço parte aqui do Núcleo de Assistência à Saúde e Bem-Estar da PRR Quinta Região, no ASB, juntamente com Áurea e outros integrantes. E hoje a gente está dando início a esse ciclo de palestras, né, 2026, as nossas ações de saúde, né? E hoje em parceria com a PGR, Serviços Integrados de Saúde, e a DQVT, a gente vai iniciar com esse tema aí tão importante, né? Desafios e soluções no combate à obesidade, né? A gente está ansioso. Alô? Karina, sua internet acho que caiu. Tá, tá, tá A me, internet acho que caiu, a gente não ouviu. Interrompeu. é a chuva e tá chovendo muito aqui em Recife, aí a conexão fica instável. Oh, Estão me ouvindo? Sim, Vou dar continuidade. Então, pessoal, acho que vocês, a maioria até já conhece como funciona por aqui, né? A gente vai iniciar com a palestra da doutora Daniele. E seguiremos com o conteúdo e depois a gente abre para perguntas e discussões. Fiquem bem à vontade, tá? A gente já faz essas palestras com o Daniele já há algum tempo, né? Então a gente é um momento para todo mundo aproveitar, né? Podem deixando suas dúvidas no chat e a gente tenta ler ao final e também podem interagir e participar, tá? Eu vou compartilhar o link de presença, né, mais para frente, e também uma avaliação de reação para vocês, se puderem também responder, para dar um retorno para a gente, tá? Então é isso, acho que eu vou passar a palavra para a Daniela e agradecê-la desde já, né, pelo aceite sempre do convite, sempre em temas tão importantes, fundamentais, né? E é isso, Áurea, quer complementar alguma coisa? Não sei como está a minha conexão, acho que voltou, não foi? pouquinho. Não, vamos deixar para o final. Vamos ouvir a doutora. No fim a gente fala. À vontade, doutora Daniela. bom dia, pessoal. Inicialmente, gostaria de agradecer a Áurea e a Karina mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer conversar com vocês sobre temas tão importantes. Como Karina falou, fiquem à vontade. Normalmente a gente tem feito a apresentação inicialmente e no final a gente tira dúvidas no chat, mas fiquem à vontade. Se ao longo da apresentação também quiserem fazer perguntas, podem ficar à vontade. Assim, o objetivo é que a gente saia com um pouquinho a mais de informação do que a gente chegou. Como Karine disse, como Ká falou, né? Nessa manhã chuvosa aqui em Recife, vamos aproveitar esse clima mais lento e mais íntimo para a gente começar. Hoje, nosso tema vai ser obesidade, desafios e soluções. E obesidade, ela é definida pela Organização Mundial de Saúde como um excesso de peso ou um acúmulo anormal de gordura e que implica em aumentos de risco para a saúde. Quando a gente vai olhar os dados de prevalência, né, de frequência da obesidade no mundo, a gente vai entender o porquê dessa condição ser uma condição de saúde tão importante. Então, a gente, olhando aqui para o Brasil, dados de 2022, a gente tem uma prevalência de obesidade nas mulheres entre 30% a 40%. Então, como é uma frequência importante, e quando a gente olha nos homens aqui no nosso país, né, a gente vê um pouquinho menos, ele acende um pouquinho menos do que as mulheres, mas também está ali entre 30% e 40%. Então, quando a gente estima quando a gente traduz esse percentual para nossa população, a gente tem uma estimativa mundial de cerca de 7 bilhões de pessoas que estão acima do peso
E, infelizmente, essa estimativa, ela tem, os dados futuros, eles só aumentam, né? Então, a gente tem uma expectativa de que nos próximos 30 anos, o nosso percentual de pessoas com sobrepeso e obesidade cheguem a por volta de 60%. Obviamente, esse estilo de vida mais intensivo, onde a gente tem sido cobrado com relação a trabalho, a tempo em computador, em telas, muitas vezes a gente tem negligenciado essa que é uma importante condição de saúde. Exatamente por esses dados de prevalência, a Organização Mundial de Saúde, ela tem, nos últimos anos, mudado um pouco o conceito sobre obesidade. Então, que antes estava associado muito a questões estéticas, né? Então, aquela questão de pressão, de modelo, de expectativa de postura e de física. Hoje a gente transcende essa questão estética e a gente encara a obesidade como uma doença crônica. Isso é muito importante, porque existem muitos estigmas com relação à obesidade e a gente vai conversar mais sobre isso ao longo da aulinha hoje, mas a obesidade hoje ela é considerada uma entidade não apenas estética, mas ela é considerada uma doença com implicações importantes na saúde global. Não apenas como uma condição que potencializa outras comorbidades, mas também como uma entidade que causa danos e impactos importantes na saúde global, inclusive na mortalidade. Como eu falei antes, né, esses dados de prevalência, se a gente coloca que além de em 2025 a gente já tem 2,3 e a gente estima que somente nos próximos anos a gente vai ter 72%, a gente vê como essa condição ela é importante. Que morbidades são essas? Por que é que preocupa a obesidade? A obesidade preocupa porque ela está relacionada à piora de diversas comorbidades importantes. Então, a obesidade implica em pior desfecho do diabetes, problemas de colesterol, doenças cardiovasculares, hipertensão, coronariopatia, insuficiência cardíaca, AVC, aumenta a probabilidade de trombose venosa, embolia pulmonar, a gente já tem um link entre a obesidade como causa de esteatohepatite, hoje já é considerada a principal causa de cirrose no mundo, e 40% dos tipos de cânceres nos Estados Unidos estão diretamente correlacionados com a obesidade. A gente tem essas doenças cardiovasculares, então, quando a gente coloca diabetes, doenças cardiovasculares e câncer, a gente está falando sobre as doenças que mais tiram saúde, que mais aumentam as taxas de mortalidade. Então, a gente entende como é uma condição que precisa da nossa atenção. Além dessas condições de saúde graves, existem outras condições que, apesar de não estarem diretamente linkadas com mortalidade, tiram muita qualidade de vida dos pacientes. Então, a gente tem obesidade como um causador de osteoartrite, de problemas de coluna, a gente tem obesidade causando anormalidades reprodutivas em as mulheres, a gente tem obesidade levando ao maior risco de tanto de aquisição de infecções, mas de pior desfecho. Então, como a gente viu na pandemia, né? Obesidade era fator de risco, continua sendo fator de risco para a Covid. Pessoas obesas com sobrepeso e obesidade, elas risco de morte por gripe, por pneumonia. A gente tem alguns problemas respiratórios diretamente associados à obesidade, como hipoventilação, dificuldade respiratória, apneia obstrutiva do sono. Então, diversas condições clínicas pioram quando a obesidade está presente e algumas condições clínicas têm um link de causalidade diretamente associado à obesidade. Por si só, somente o fato de piorar os desfechos destas, que são das condições mais importantes, a gente ainda tem os transtornos psicológicos que vêm junto da obesidade. Então, apesar de não da gente hoje querer tirar o estigma de obesidade somente como uma condição estética e trazer para a realidade o conceito de obesidade e doença, a gente não pode esquecer a dimensão dos transtornos psicológicos que estar acima do peso produz, não só por diminuir rendimento, mobilidade, mas também por conta de pressões estéticas e também por conta do preconceito que existe com relação a
a obesidade ser considerada uma condição onde muitas vezes é linkada a uma falta de vontade do paciente de se cuidar ou a uma incompetência do próprio paciente, e a gente precisa tirar isso, tirar esse rótulo, porque, como a gente vai ver, a obesidade, a causa da obesidade transcende isso. Então, quando a gente direciona e quando a gente vê a dinâmica, né, do tanto de doença que está correlacionada à obesidade ou sendo causada pela obesidade, isso já é suficiente para que a gente tenha um cuidado maior com relação ao nosso peso. E quando a gente olha para os dados de mortalidade, a gente entende que esse é um problema que precisa ser manejado de forma intensiva. As curvas de mortalidade, a curva de mortalidade do peso, aqui a gente tem nessa linha vertical as mortes anuais, e nessa linha horizontal a gente tem um parâmetro que a gente usa para avaliação de composição corporal, que é o IMC, o Índice de Massa Corpórea. E aqui a gente vê que, com relação ao peso, a mortalidade ela faz uma curva como se fosse uma curva em J. A gente tem aqui dados nos homens e nas mulheres, a curva ela se mantém na mesma proporção. E aí a gente tem 25 é considerado o limite de peso, né? O limite superior do peso, da composição corporal, dos rótulos de obesidade. A gente observa que a mortalidade ela aumenta naquelas condições associadas à desnutrição e baixo peso, mas ela faz uma curva exponencial com relação ao aumento de peso. Então, a mortalidade ela aumenta mais ou menos 30% a cada ganho de 5 quilos por metro quadrado no IMC. Então, ela é uma condição prevalente, é uma condição muito frequente, ela é uma condição que está associada a muitas doenças e ela é uma condição que está associada a índices de mortalidade global maiores. Então, esse tripé faz com que a gente direcione hoje a obesidade como uma das principais doenças que merecem ser avaliadas e combatidas. Apesar de ter dado um monte de dado negativo com relação aos desfechos da obesidade na saúde, existe um dado que é muito importante, é que essas taxas de mortalidade e de morbidade, elas são reversíveis. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os estudos, tanto estudos de observação de população, quanto estudos de intervenção, aqueles estudos controlados de tratamento de obesidade, eles indicam que a perda de peso, tanto em abordagens cirúrgicas quanto não cirúrgicas, nos indivíduos com sobrepeso e obesidade, eles estão associados com a diminuição da taxa de mortalidade global. Isso é muito bom, porque torna uma condição de saúde que tem um desfecho reversível. Essa redução da mortalidade ela já começa a acontecer quando há uma perda de 10% do peso corporal em um ano. Obviamente, quanto mais intensa for a perda de peso e quanto mais mantido for esse peso em parâmetros considerados saudáveis, a intensidade da redução das taxas de mortalidade vai ser proporcional a essa perda de peso. Então, isso fez com que a gente direcionasse esse olhar para a obesidade como uma doença crônica, uma doença que precisa ser bem avaliada e que precisa ser rastreada em toda consulta médica, quer seja de crianças, adolescentes, adultos ou idosos. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai rastrear essa condição? O principal parâmetro que a gente usa para diagnosticar a obesidade, porque o conceito é excesso de peso, ou seja, peso acima do normal, ou um acúmulo anormal do peso. Então, para avaliar esse excesso de peso, a gente usa o índice de massa corpórea, que é uma fórmula matemática onde a gente divide o peso pela altura ao quadrado. E aí a gente vai estratificar essa índice de massa corporal em várias categorias. Então, o peso ideal seria entre 12,6 e 24,9. Acima de 25, a gente já tem uma condição de sobrepeso. Entre 30 e 35, a gente tem obesidade grau 1. Entre 35 e 40, obesidade grau 2. E acima de 40, já a obesidade grau 3, que é o que é conhecido como obesidade mórbida. Quais são as limitações do IMC? O IMC ele tem a limitação de que naqueles indivíduos
atletas ou indivíduos que têm um porte muscular muito grande, pode ter um aumento de IMC e isso não indicar aumento necessariamente de gordura. Da mesma forma, às vezes em indivíduos idosos, a gente tem uma perda de massa magra. Então, quando a gente tem uma diminuição da massa magra junto com o aumento de gordura, muitas vezes esse IMC ele pode estar ali numa faixa considerada normal, mas quando a gente vai utilizar outros parâmetros de composição corporal, a gente identifica que tem um percentual de gordura acima do ideal. Mas por que que ele ainda é utilizado? Ele é utilizado pela reprodutibilidade, né? Então, é um índice que é de fácil mensuração. Então, todos os estudos de obesidade, a gente vai utilizar o IMC como ponto de corte para o diagnóstico de sobrepeso entre 25 e 30 e acima de 30 para os diagnósticos de obesidade. Com relação, é, a gente viu que além do excesso do peso, a gente vai levar em consideração em acúmulo anormal de gordura. Então, existem alguns padrões de acúmulo de gordura corporal. Então, e o que está mais associado a pior desfecho cardiovascular é a obesidade abdominal. Então, por isso que, além do IMC, a OMS preconiza que em toda consulta a gente precisa fazer a avaliação da circunferência abdominal. Como é que a gente faz essa avaliação? Com a fita métrica, no ponto médio entre a última costela e o ossinho do quadril, a gente traça uma linha que geralmente coincide com a linha do umbigo e a gente vai aferir essa circunferência abdominal. Qual é o parâmetro? Nossos parâmetros é de 94 centímetros para homens e 80 centímetros para as mulheres, já é considerado alterado, e muito alterado é 102 e 88. A gente sabe que essa obesidade visceral é a obesidade, esse acúmulo de gordura, a obesidade abdominal se correlaciona à obesidade visceral, que é aquela obesidade que está depositada nos nossos órgãos internos, fígado, coração. E essa obesidade abdominal tem um pior desfecho cardiovascular, maior risco de diabetes, câncer, mortalidade cardiovascular. Então, às vezes a gente vai ter um paciente que pode ter um sobrepeso, ou seja, nem se enquadra como obeso ainda, mas já tem uma circunferência abdominal elevada. Então, a gente vai reclassificar esse paciente como tendo um risco de desfecho cardiovascular pior. Essa fita métrica às vezes não está disponível nos consultórios, né? Mas é importante, como ela é de fácil reprodução, é importante que mesmo que isso não seja aferido na consulta, que a gente tenha esse interesse, essa autonomia. Então, eu sugiro que todos calculem aí os seus índices de massa corpórea e, quando possível, afiram essa circunferência abdominal. Então, a partir do cálculo do IMC e da circunferência abdominal, a gente vai encontrar quem são os pacientes que já são classificados como pessoas com sobrepeso ou pessoas com obesidade e pessoas com risco cardiovascular maior por estarem com a circunferência abdominal elevada. Existem algumas barreiras, como eu falei, do IMC, né, da questão da massa corporal, da massa muscular, da fragilidade do idoso frágil, da indisponibilidade de ter uma balança ou uma fita métrica. E existem outros métodos mais avançados que são ainda de mais dificuldade de disponibilidade. Então, a gente tem hoje em dia sendo até mais factível encontrar bioimpedância, a gente tem densitometria de corpo todo para aferição de medida corporal. Obviamente, quando disponível, esses outros instrumentos vão nos dar essa diferença entre percentual de gordura, percentual de massa magra. Mas eu diria que o IMC e a circunferência abdominal isoladamente já trazem informações que são muito importantes para esse diagnóstico. O principal ponto que a gente identifica como problemático com relação à obesidade, muitas vezes a gente calcula o IMC, a gente afere a circunferência abdominal, mas ainda há uma discriminação com relação a encarar a obesidade como doença. Por exemplo, quando a gente afere a pressão de um paciente e essa pressão está acima de 13/8, a gente já vai dizer, olha, sua pressão está aumentada, vamos tratar a hipertensão, já identifica, já traça um plano de cuidados com relação ao tratamento da pressão alta, quando a gente identifica o colesterol alterado. Muitas vezes a própria equipe médica, quando identifica o peso alterado, ele não traz isso como um problema de saúde a ser
direcionado a ser combatido, a ser conversado. Então, a gente precisa entender que esse preconceito, às vezes, essa vergonha, essa falta é, de rótulo de obesidade faz com que a gente negligencie a doença obesidade como uma doença como ela hoje é conhecida. Então, a gente precisa enfatizar para a pessoa o diagnóstico que a gente está identificando com aquele exame físico. E o termo pessoa obesa, às vezes você está obeso, você está acima do peso, não deve ser encarado nem para quem está dando o diagnóstico, nem para quem está recebendo o diagnóstico de uma forma pejorativa ou preconceituosa. Até o termo pessoa obesa tem sido substituído por pessoa com obesidade. Ou seja, não é que a pessoa é obesa isoladamente, é a pessoa tem uma doença que se chama obesidade. Então, eu diria que essa é uma barreira muito mais importante do que a ausência da balança no consultório ou a ausência da fita métrica, porque muitas vezes o próprio paciente, apesar de não ter a balança dentro do consultório, ele tem uma estimativa de peso recente. Então, a gente precisa estimular que esses índices, já que eles são tão importantes dar o diagnóstico, a gente precisa equipar os nossos consultórios com fitas métricas, com balanças, né, com equipamentos para aferição de altura. Então, negligenciar o diagnóstico de obesidade não pode ser. A gente entendendo a prevalência dessa doença, entendendo as complicações que podem gerar no organismo, a gente não pode mais tratar a obesidade simplesmente no foco estético da situação. Isso é tão importante que estudos têm sido feitos para a gente entender como é que a gente está manejando os nossos pacientes com obesidade. Então, há pouco tempo, um estudo foi publicado com um pouco mais de 3 mil pacientes e apenas 55% dos pacientes tiveram o diagnóstico com obesidade, ou seja, esses pacientes, eles tinham sobre, sobrepeso ou estavam acima do peso ou tinham circunferência abdominal aumentada, mas eles não tiveram o diagnóstico realizado na consulta médica. E quando a gente avaliou o percentual de pacientes que, ok, identificou a obesidade, mas isso foi tratado como uma hipótese diagnóstica, foi construído um plano de manejo documentado pelos médicos assistentes, esse percentual caiu para menos de um terço. Então, a gente precisa conscientizar a comunidade médica de que a obesidade é uma doença crônica que precisa ser manejada do mesmo jeito que a gente maneja hipertensão, do mesmo jeito que a gente maneja dislipidemia, cirrose, artrite, reumatismo. Então, a gente precisa trazer essa luz para o diagnóstico de obesidade como doença, até para que a gente consiga trazer os nossos pacientes para estilos de vida mais adequados. E o que é esse plano de cuidado? Quando a gente fala, ok, eu vou dar o diagnóstico de obesidade, depois eu vou precisar construir um plano de cuidados pactuado médico-paciente. Esse plano de cuidados, ele precisa ser conversado tanto com pacientes com diagnóstico de sobrepeso e obesidade, quanto com pacientes que estão com peso dentro da faixa considerada normal, porque a gente tem medidas de prevenção e medidas de intervenção. Quando a gente lida com saúde, a gente tem esses dois blocos. Então, a gente tem todas as medidas de prevenção. Então, o que é que a gente pode fazer para prevenir a obesidade? O que é que a gente pode fazer como sociedade, ou como médico, ou como indivíduo, para que a gente diminua o impacto que a obesidade vai ter no mundo nos próximos anos? Então, a gente precisa estimular práticas de vida saudáveis. Muitas vezes esse estímulo ele tem que ir além de simplesmente dizer que eu preciso me exercitar ou me alimentar saudável. E a gente vai conversar com isso em breve. E não só falar sobre práticas de vida saudável, mas a gente precisa, nos pacientes que já têm sobrepeso e obesidade, traçar um plano de intervenção. Então, eu preciso traçar junto ao paciente, eu preciso conscientizar o paciente de que a obesidade é uma doença, eu preciso conscientizar de que a gente vai precisar entender qual será a nossa meta de intervenção. Então, se eu tenho um paciente com hipertensão, eu começo o hipotensor, o paciente ele já sabe o que é que ele tem que fazer, qual é o alvo de pressão, que ele precisa ficar monitorizando essa pressão. Isso já está, a população já está educada para isso. Com relação à obesidade, nós precisamos, em todas
as nossas oportunidades de conversa, de troca médico-paciente, conversar sobre esse e construir esse plano de cuidados, que vão envolver práticas de prevenção para os indivíduos que não têm o diagnóstico e de intervenção para os indivíduos com sobrepeso e obesidade. Que medidas, então, a gente vai traçar para a população geral? Então, a gente precisa entender a obesidade como uma doença, a gente precisa entender o que é que causa a obesidade, para a gente pensar em prevenção. Para a gente falar de prevenção, a gente precisa entender o que é que gera essa doença, né? O que é que está por trás disso. Existe um componente genético poligenético associado, então, mais de 50% dos casos de obesidade estão associados a um componente genético. Então, a gente vai ter história familiar de obesidade, e a gente vai ter, quando a gente olha que mais da metade dos pacientes tem um componente genético, a gente precisa entender exatamente o que a gente conversou antes, que não é falta de vontade do paciente, que não é uma questão de fraqueza, é uma questão muitas vezes de determinação genética, de genes que estão mais relacionados a tanto comportamentos sedentários quanto a comportamentos de acúmulos de gordura associados, não só ao aumento de ingesta calórica, mas também a alterações metabólicas. Então, a gente vai ter, quando a gente pensa em obesidade, a gente vai pensar que a obesidade ela ocorre num contexto onde os pacientes já têm um componente genético predisponente à obesidade e que quando se somam comportamentos do meio ambiente de sedentarismo e de dietas inadequadas, a gente vai ter o desenvolvimento de obesidade. Essa obesidade, ela pode ser mais frequente quando os pacientes são obesos, na infância ou na adolescência, a chance dessa obesidade se manter na vida adulta ou surgir na vida adulta, ela aumenta. Ganhos de peso de mais de 5 quilos depois dos 18 anos estão associados a uma maior prevalência de obesidade. Existem alguns eventos que estão associados a ganho de peso. Então, a gente tem as questões gestacionais na mulher, a gente tem questões associadas a comportamentos alimentares, então, muitas vezes, transtornos de ansiedade, compulsão, que está associado à forma como os indivíduos lidam com a comida. A gente tem que entender se os pacientes que a gente está vendo hoje já tiveram tentativas de perda de peso anteriores. A gente precisa entender como é que está essa alimentação hoje, como era a alimentação no passado, como é que está a história de exercício. Existe sedentarismo? Esse exercício está sendo feito numa frequência adequada? Existem algumas medicações que aumentam o risco de obesidade, então existem algumas medicações que abrem o apetite, algumas medicações controladas, antipsicóticos, alguns antidepressivos que podem estar associados, corticoide, pode estar associado a ganho de peso. Então, se eu estou identificando uma obesidade, eu preciso me perguntar se essas medicações elas precisam ser ajustadas. Existe a questão do tabagismo, existe um link muito grande entre cessação do tabagismo e ganho de peso. Se a gente já sabe que nos indivíduos que estão em programação de parar de fumar, tem um ganho de peso muito importante nesse processo de tabagismo, eu já preciso traçar estratégias de combater esse ganho de peso. Então, eu preciso olhar para a doença, a obesidade, tendo esse olhar mais amplo. Então, eu preciso entender o contexto genético hereditário, eu preciso entender história familiar, história de vida, qual foi o peso que nasceu, quanto era o peso na infância, como que esse peso tem se comportado nos últimos anos, se o peso já foi diferente no passado. Eu preciso entender individualmente o histórico alimentar e de exercício. Eu preciso revisar a lista de medicamentos para que eu possa desenvolver qual vai ser a estratégia utilizada caso a caso. Nem sempre o que vai funcionar comigo vai funcionar para a Cal, vai funcionar para a Áurea. E pactuar quais serão as estratégias de prevenção, elas são muito importantes. Então, conversar sobre peso é importante para a saúde individual como um todo. Combater o sedentarismo, ele é importante como prática de atividade saudável como um todo. Estimular
práticas de alimentação saudáveis também. Então, a gente precisa conversar. Muitas vezes a gente encontra, né, pacientes que vêm para consultas de rotina e aí tá sentindo alguma coisa? Não. Às vezes a gente faz aquele interrogatório, né? Pergunta como é que estão todos os sistemas, tem queixas gástricas, intestinais, como é que está a parte respiratória, cardíaca, e às vezes a gente negligencia esse cuidado com relação à alimentação, exercício, com relação à aferição desse peso. Então, independente de como está a situação de peso, de circunferência abdominal atual, conversar sobre essas estratégias de prevenção são extremamente importantes para evitar, para minimizar o risco de ganho de peso no futuro. E é importante a gente entender que existe aquilo, a gente já falou, né, que tinham várias doenças que o controle de peso vão ser fundamentais. Então, se eu falei anteriormente que para minha saúde individual, manter meu peso controlado é um desfecho importante para uma saúde do bem, eu preciso que entender que se eu já tenho alguma doença que piora com a obesidade, o controle desse peso ele vai precisar ser redobrado. Então, que morbidades são essas que faz com que a gente fique bem atento e que faz com que a gente vá classificar o paciente como sendo de risco baixo, risco alto ou risco moderado de obesidade. Então, as principais doenças que a gente vai direcionar o nosso olhar são diabetes, cardiopatia, ou seja, insuficiência cardíaca, infarto, dislipidemia, AVC, apneia obstrutiva do sono, osteoartrite sintomática, esteatose hepática, cirrose, porque, como eu falei anteriormente, essas doenças vão ter desfechos clínicos negativos se a gente tiver uma condição de aumento de peso. Então, num paciente diabético, minha preocupação com o controle de peso é muito maior num paciente que não tem diabetes. Minha preocupação com o peso vai ser muito maior num paciente que tem já problema do fígado. E isso a gente tem saído muito, como a gente vai falar, né, o tratamento da obesidade tem mudado, felizmente, e a gente tem tido redução de desfechos importantes cardiovasculares, de diminuição de progressão de fibrose e cirrose nos pacientes que têm hepatite, melhora de involução de dor na osteoartrite, melhora de sono na apneia obstrutiva do sono. Então, diminuir o peso nos pacientes com obesidade e sobrepeso impactam diretamente nessas condições de saúde. Então, a gente precisa entender e estimular se o paciente está com peso saudável, a gente precisa garantir que esse peso vai ficar adequado, então reforçar da necessidade do controle de peso. E uma vez identificado que o peso está fora da meta, a gente precisa traçar um plano de cuidados para esses pacientes. E quem são os candidatos à intervenção? Então, se a gente está concluindo que o diagnóstico de sobrepeso e obesidade precisa ser pensado em cada consulta de rotina, a gente também precisa entender o que é que a gente vai fazer com esse diagnóstico. Então, como é que a gente constrói o nosso plano de intervenção? A gente vai dividir os pacientes com obesidade e sobrepeso em 3 grupos. Então, a gente vai classificar esses pacientes como sendo de baixo risco, como sendo de risco intermediário e como sendo de alto risco. E a nossa magnitude de intervenção vai depender disso. Então, quem são os pacientes de baixo risco? Então, os pacientes de baixo risco, por que é que eu digo risco? Risco de quê, doutora? Risco de desenvolver doenças relacionadas à obesidade ou de desenvolverem desfechos clínicos piores com relação à perda de peso. Então, são considerados pacientes com sobrepeso e obesidade, quem são os pacientes de baixo risco? Aqui a gente vai dizer que IMC entre 25 e 29,9, ou seja, são pacientes que têm sobrepeso, mas não apenas tem que ter o sobrepeso. Eles não podem ter obesidade abdominal. Lembra que eu falei lá na frente que aferir a cintura abdominal é extremamente importante, porque a circunferência abdominal aumenta o risco de desfecho ruim na saúde. Então, se eu tenho um IMC entre 25 e 30, se eu tenho sobrepeso, mas eu tenho uma circunferência abdominal alterada, eu não sou de baixo risco. Se eu tenho sobrepeso, mas eu tenho diabetes, eu já tenho esteatohepatite,
eu também não sou de baixo risco. Então, para eu ser considerada um paciente como baixo risco, eu preciso ter um IMC abaixo de 30 e acima de 25, ou seja, é um sobrepeso, sem obesidade abdominal e sem comorbidade relacionada à obesidade. Se eu tenho baixo risco para futuras complicações associadas à obesidade, eu não preciso estabelecer um nível de intervenção terapêutica, prescrição de remédio de imediato. A pedra-chave no tratamento dos pacientes com sobrepeso é o que a gente chama de MEV, é uma sigla que a comunidade médica usa muito, né? Modificação de estilo de vida. E o que é MEV? MEV, ela se ancora num tripé de dieta, exercício físico e medidas comportamentais, que já são, eu acho que já é de conhecimento global. Mas é importante que a gente estabeleça metas, que a gente ajude o paciente. Não basta dizer, ó, eu vou precisar que você tenha, se alimente bem, faça um exercício físico, e somente dizer isso numa frase simples, no final de uma consulta. Eu preciso estabelecer com o paciente um plano bem estruturado de MEV, de modificação de estilo de vida. Por quê? Porque os estudos mostram que mudar estilo de vida é mais efetivo do que começar uma medicação. Então, por exemplo, pacientes com sobrepeso, vê que situação que é comum, né, na prática clínica. A gente tem pacientes com sobrepeso que têm pré-diabetes, que estão, por exemplo, com a glicemia de jejum no limite, que colheram uma glicada e que está ali entre 5,5 e 6,5. E quantas pessoas não estão tomando metformina? Não, estou tomando metformina para prevenção do diabetes, porque eu já sou pré-diabética. Eu estou tomando metformina para melhorar a minha saúde. Os estudos, eles, quando compararam, a gente dividiu os pacientes em dois grupos. Esses pacientes com sobrepeso e pré-diabetes, eles foram divididos em dois grupos. Um só foi, só, tá vendo como a gente tem o preconceito, né, do sol? Um grupo, ele foi direcionado para intervenção com MEV, mas uma intervenção estruturada, então pactuada, com avaliação nutricional, com método de exercício, com terapia comportamental, e um outro grupo fez orientações genéricas e o uso da metformina. O grupo que teve MEV, somente 60% a longo prazo, em 3 anos, desenvolveram diabetes. O uso que os pacientes que tomaram a metformina, mas não mudaram o estilo de vida, esse percentual foi de 1/3. Então, a gente tem aí quase o dobro de desfecho com relação à modificação de estilo de vida. Então, insistir na modificação de estilo de vida é fundamental. A gente precisa, e eu digo a gente, comunidade médica e individualmente, como doente, entender que modificação de estilo de vida é a pedra fundamental para combater a doença, a obesidade. Óbvio que se eu tenho técnicas, se eu tenho práticas se eu instituir um MEV bem estruturado, eu vou acompanhar esse doente e eu vou ficar monitorizando. Então, qual vai ser meu alvo nesse paciente de baixo risco? Então, eu vou colocar como meta um alvo que implique em desfecho de saúde. Então, se eu consigo perder 5% de peso em 6 meses, eu posso mantê-lo numa estrutura de modificação de estilo de vida. Se eu não consigo essa meta, aí sim eu preciso pensar em alternativas. Minha meta também não é uma meta intensa. Vocês estão vendo que a gente vai bater com a meta de 5 e 10% de peso, porque mudanças metabólicas mais rigorosas, elas estão associadas a reganho de peso e a desfechos metabólicos muito ruins. Então, a gente precisa entender e pactuar com o paciente a importância de verdadeiramente mudar de estilo de vida. Quando eu falo de dieta, a gente tem múltiplas terapias dietéticas hoje em dia, né, com redes sociais, isso mais ainda. Então, cada vez a gente vê sugestões de dietas mirabolantes. E o que é que a medicina fala, o que é que a ciência fala com relação ao qual é a terapia dietética mais
Importante. Acho que muitos já ouviram falar sobre a dieta mediterrânica e, de fato, a dieta mediterrânica ela está associada a melhor desfecho, mas no final das contas o que importa é a adesão. Então, dieta com menos restrita em carboidratos, dieta com manutenção de carboidratos ou restrição de gordura, dieta mediterrânica, dieta com restrição de tempo, por exemplo, jejum intermitente. E aí, doutor, o que é melhor? O melhor é aquela que você consegue aderir. E nada adianta a gente prescrever uma dieta restritiva demais, intensa demais, onde o paciente ele vai conseguir encarar aquela alimentação durante poucos meses e depois volta para o normal. Então, o principal preditor de perda de peso é a adesão. Então, eu preciso, nessa conversa, nesse plano de cuidados, construir quais são as minhas restrições. Então, eu preciso entender e construir um plano nutricional. Por isso que muitas vezes o tratamento multidisciplinar agregar o nutricionista, fazer um plano de dieta individualizado, ele melhora desfecho. Eu preciso garantir uma ingesta de proteína adequada. Então, às vezes, existem dietas restritas demais para ter uma restrição calórica importante, e eu reduzo, inclusive, a ingesta de proteína. Por que é que a gente bate nessa tecla da proteína? Porque quando a gente perde peso, o organismo não liga um botão de perder só a gordura. Quando a gente perde peso, a gente perde gordura e a gente perde músculo. Se eu faço uma dieta muito restrita em calorias e com restrição de proteína também, a minha perda de massa magra, ela vai ser mais intensa. E quantos de nós não lutam para construir músculo? Então, perder músculo é muito fácil, construir músculo é muito difícil. E a gente tem desfechos negativos com massa muscular reduzida. Então, eu preciso que o paciente consiga aderir àquela dieta. Então, eu vou entender diante da realidade, doutor, eu não consigo fazer um jejum intermitente, para mim é horrível. Eu não vou propor um jejum intermitente. Doutor, eu não consigo ficar sem carboidrato de jeito nenhum. Não existe também uma necessidade de restrição de carboidrato. Eu preciso restringir glúten, lactose para quem não tem intolerância, isso precisa ser individualizado. Eu preciso garantir adesão. Como é que eu posso ajudar? Eu preciso entender qual é o cardápio alimentar daquele indivíduo, eu preciso vinculá-lo. Muitos estudos com dieta, eles mostram que quando o paciente ele está num programa de combate à obesidade, ele consegue manutenção e redução de peso com muito mais intensidade do que os pacientes que não estão nesses programas. E qual é o segredo do programa? É porque ele vai abordar a questão alimentar, ele vai estar associado, por exemplo, a regularidade. Então, aferir o peso com frequência vai ajudar nessa adesão à dieta. Eita, percebi que aqui eu fugi um pouco, então eu já me controlo. Obviamente, sem comportamentos compulsivos, né? Não precisa se pesar todo dia, mas aferir o peso uma vez por semana nesse processo é saudável. Eu preciso entender se eu preciso ter o retorno desse paciente com frequência, porque eu preciso entender se ele está conseguindo aderir ou se ele não está conseguindo. Se ele não está conseguindo, eu preciso entender qual foi o gargalo, o que foi que aconteceu. É porque ficou muito caro, é porque não consigo cozinhar, é porque eu não gosto. Então, isso vai precisar ser monitorizado. É, e eu preciso monitorizar nesse processo também como é que esse peso está sendo perdido. Então, traçar uma meta, traçar aqui percentual, qual vai ser a nossa meta, porque às vezes para um paciente que está já com sobrepeso, com obesidade, ele já pode pensar que a meta é em 6 meses ir para o peso normal. Não é esse o alvo. Então, a gente não precisa de alvos a curto prazo rigorosos. Porque o que é que acontece? Se eu perco peso muito rápido, o nosso metabolismo ele se adapta. E aí o meu metabolismo ele não está entendendo que isso é voluntário. Então, o que é que ele vai fazer? Ele lentifica para que, com o que a gente está comendo, ele tire o máximo de calorias daquela e mantenha essa caloria. Então, essa lentificação do metabolismo acontece universalmente e é o que é aquele responsável pelo reganho de peso e pela dificuldade. Muita gente consegue perder peso inicialmente, mas depois é uma dificuldade danada para conseguir. Então, a gente precisa
estabelecer metas realísticas. Então, qual seria uma meta que é considerada a meta padrão ouro? Seria nos pacientes com sobrepeso, 5% em 6 meses, 10% em um ano. Parece pouco, mas isso sendo mantido a longo prazo vai implicar em melhora de todos aqueles desfechos clínicos que a gente falou. A terapia dietética, ela é a mais importante. Então, a dieta, ela é mais importante do que o exercício. Isso não quer dizer que o exercício não é importante, ele também faz parte do tripé. Por quê? Porque esse exercício, além dele ser um protetor independente cardiovascular, ou seja, independente do peso, se eu estou sedentário, eu tenho um pior desfecho cardiovascular. Então, mesmo se eu tiver com um peso adequado, eu preciso me é, regularizar numa prática de exercício físico. E o que é exercício físico? A OMS ela dá uma recomendação de 150 minutos de exercício físico por semana. Que exercício físico pode ser esse? É o exercício que você consiga manter regularidade. Então, não importa se vai ser uma corrida, uma natação, uma bicicleta, se vai ser um pilates ou uma musculação, eu preciso colocar o meu corpo para me movimentar. Obviamente, se eu combino as duas modalidades de exercício, o exercício aeróbico com o exercício anaeróbico, eu vou ter um ganho de potencial desfecho bom para a minha saúde, né? Amplo, porque os exercícios de ganho, os exercícios anaeróbicos, aqueles exercícios de força, eles melhoram resistência à insulina. Os exercícios aeróbicos, os exercícios, eles são mais importantes para o risco cardiovascular, para a saúde do coração. Então, cada um tem um ganho, mas sedentarismo não pode de jeito nenhum. Como é que eu divido esse exercício? Doutora, eu posso então fazer 75 minutos de atividade física sábado e domingo? Pode. É melhor do que não fazer exercício físico nenhum. Mas se eu conseguir dividir esse exercício em 5 a 7 vezes por semana, o meu ganho, a regularidade do exercício, principalmente para pacientes com sobrepeso e obesidade, ela tende a causar melhor impacto. Então, a gente precisa pensar o exercício como um combate ao sedentarismo e a gente precisa pensar no sedentarismo como um fator de risco independente para piora de desfecho cardiovascular. Quando a gente está falando sobre perda de peso, a gente precisa entender que o exercício físico, principalmente os exercícios de carga, eles podem atenuar a perda de massa magra que ocorre no processo de emagrecimento, porque, como eu falei, 30 a 40% da perda de peso é decorrente de perda de massa magra. Acho que José Antônio levantou a mão. José, se você quiser falar alguma coisa. Não? Com relação ao tripé, eu falei, né, de dieta, falei de exercício, mas muitas vezes estimular o paciente ou somente falar sobre dieta, somente falar sobre exercício, não vai dar resultado. Então, mudar o estilo de vida, MEV, é muito difícil. É muito mais fácil tomar um remédio, por exemplo, assim, o hábito de tomar um remédio é muito mais fácil do que mudar o meu comportamento para que eu me engaje verdadeiramente numa mudança de padrão. Então, por isso que a gente integra esse MEV como um tripé: dieta, exercício e terapias comportamentais. Existem diversos tipos de terapias comportamentais. Essas terapias elas podem ser instituídas de forma especializada, ou seja, dependendo do indivíduo, você identificou que existe uma terapia, existe um padrão de dieta associada à ansiedade, existe aquele padrão de compulsão, de alimentação mais por carboidrato, de afogar as mágoas na comida, por exemplo. Eu preciso entender quais são os meus gatilhos para dieta inadequada. Eu preciso também entender quais são os meus estímulos positivos para eu entender, para eu continuar fazendo o MEV adequadamente. Então, essas modificações reais no comportamento, elas vão nortear a adesão que a gente vai ter com relação à dieta e exercício físico.
Existem, como eu falei, diversas estratégias para melhorar essa adesão. Nos grupos de combate à obesidade, muitas vezes o tratamento comportamental é feito por psicólogos e muitas vezes em centros especializados de obesidade há um treinamento da própria equipe médica para lançar mão de estratégias comportamentais para melhorar a adesão do paciente à dieta e ao exercício físico. Então, verdadeiramente desenvolver estratégias para garantir uma melhor adesão à dieta e uma melhor adesão ao exercício. E vale salientar que aqui não é receita de bolo. Então, o que vai funcionar para paciente A pode não funcionar para o paciente B. Então, a individualização é a peça-chave para o MEV, né, para a modificação do estilo de vida. E realmente a gente tem que pensar a MEV como um tripé de dieta, exercício e terapia comportamental. Então, nos pacientes com baixo risco, eu vou conversar sobre o diagnóstico de sobrepeso, eu vou conversar sobre o que pode acontecer se esse sobrepeso ele não for combatido e eu vou estabelecer um plano de cuidados onde leve em consideração principalmente MEV, certo? Modificação de estilo de vida. Os pacientes com risco moderado, o que é que eu posso fazer? Quem são os riscos moderados? Então, o risco moderado vai ser aquele meu paciente com sobrepeso, ou seja, está com IMC entre 25 e 30, mas que além do sobrepeso, ele tem a circunferência abdominal maior do que 80 ou maior do que 94, maior do que 80 no homem, na mulher, maior do que 94 no homem, ou que eu já tenho alguma doença que está associada à obesidade. Então, por exemplo, um paciente que está com sobrepeso e diabetes, um paciente que está com sobrepeso e que tem uma esteatose hepática com hepatite já acontecendo, paciente que infartou e está com sobrepeso. Esse paciente, ele tem um risco moderado já. Mesmo que ele não tenha um IMC acima de 30, o meu risco cardiovascular está aumentado. Então, eu preciso já colocar ele, reclassificar como risco moderado. Eu posso ter também aquele paciente que é o considerado obeso saudável ainda, que seria aquele paciente obeso que tem um IMC acima de 30, mas que não tem obesidade abdominal e que não tem nenhuma comorbidade, certo? Esses pacientes, eles têm, como eu falei agora, risco moderado. Para esses pacientes, eu vou ofertar a MEV para todo mundo. E só a modificação do estilo de vida vai ser indicado no meu plano de cuidados? Não. Mas eu preciso garantir a modificação do estilo de vida, porque essa modificação do estilo de vida é quem vai garantir a manutenção dos meus resultados, os resultados que vão ser potencializados com o meu tratamento de intervenção. Então, no risco moderado, eu vou fazer uma intervenção junto com modificação do estilo de vida. Que intervenção vai ser essa? Quando a gente fala de intervenção na obesidade, a gente está falando sobre métodos cirúrgicos, métodos não cirúrgicos, que são os remédios, certo? Para o sobrepeso, por exemplo, se eu boto o risco moderado, eu já tenho critérios elegíveis para técnicas tanto invasivas, então das técnicas invasivas a gente vai ter balão, a gente vai ter terapias endoscópicas para redução de estômago, a gente vai ter a cirurgia bariátrica e a gente tem as medicações que estão tão difundidas para a obesidade. Essas medicações, elas são muito eficazes e hoje se discute muito essa comparação entre as técnicas cirúrgicas e as técnicas não cirúrgicas, mas as medicações mais potentes, elas já têm desfechos tão bons quanto as técnicas invasivas. Como é que eu vou escolher? Eu preciso individualizar. Se o paciente tem diabetes, eu posso ter uma predisposição maior para aquelas medicações que também combatem o diabetes. Se o paciente tem já um risco cardiovascular aumentado, eu vou escolher medicações que sabidamente, que os estudos já mostraram que diminuíram o risco de infarto. Então, aqui as medicações elas têm que ser individualizadas. Eu preciso prescrever para todo mundo. Talvez esse paciente com sobrepeso ele queira inicialmente tentar modificar o estilo de vida. E se eu modifico o estilo de vida, ele bate aquela meta de perda de peso com a modificação do estilo de vida, eu posso ir acompanhando esse paciente. Ou eu posso ter, por exemplo, um paciente do risco moderado
do risco moderado que diz, não, eu acho que eu já tenho um estilo de vida saudável, mas eu estou tendo muita dificuldade para perder peso depois de idade mais avançada, isso é muito comum, né, nas mulheres depois dos 35 anos, e eu já queria pensar sobre medicação. Então, eu vou individualizar, certo? Fechou critério para risco moderado, já tem critério para a gente fazer, além do MEV, alguma outra etapa, né? Alguma outra intervenção. E quem são os pacientes de alto risco cardiovascular? Alto risco de obesidade. São pacientes que estão já com risco de desfecho ruim, cardiovascular, oncológico, pneumopatia, certo? Então, quem são esses? São aqueles pacientes que têm IMC acima de 30, já com circunferência abdominal aumentada e com doença cardiovascular, doenças, morbidades associadas à obesidade. Nesse grupo, o manejo intensivo da obesidade, ou seja, tripé de MEV, junto com as medicações, ele é indicado. A cirurgia, como eu falei, pode ser apropriada em alguns casos, e a pedra fundamental aqui, quando a gente fala de medicação, são essas medicações novas. Obviamente, a gente tem um gargalo muito grande, né, do tratamento da obesidade hoje em dia, que é a questão do custo. As medicações mais eficazes para o controle da obesidade, elas ainda são muito caras, e então a gente ainda tem uma restrição com relação a essa prescrição, de nada adianta também prescrever se o paciente não tem uma condição de comprar. E nesses pacientes eu preciso entender que o meu tratamento vai ser um tratamento de longo prazo. As medicações para obesidade, elas são muito seguras, elas são muito eficazes, elas conseguem ter desfechos, reduzir mortalidade cardiovascular, reduzir risco de cirrose, reduzir intensidade de dor na osteoartrite, melhorar os parâmetros de apneia do sono, todas as medicações, sobretudo os análogos do GLP-1, que são as injeções, né, subcutâneas. Mas a interrupção das medicações está associada a 70% de reganho 70% das vezes os pacientes reganham peso. Por isso que a gente entende a obesidade como uma doença crônica. Então, o tratamento também vai ser um tratamento crônico. Então, uma vez iniciado o tratamento, sobretudo nesse grupo de alto risco, esse tratamento ele vai ser mantido. Por quanto tempo? Por geralmente, no mínimo, 2 anos. Mas, obviamente, que a gente vai estabelecer metas individuais também. Então, é importante a gente ter em mente isso. Então, eu costumo dar esse paralelo. Quando a gente tem o diagnóstico de hipertensão, a gente sabe que a gente vai ter que controlar aquela pressão a vida inteira. Quando a gente tem um diagnóstico de obesidade, a não ser em casos específicos de obesidade secundária, quando foi uma obesidade causada por alguma doença, hipotireoidismo, doença de Cushing, cortisol, corticoide, é, se a gente pensa a obesidade como aquela obesidade mais comum, que é a obesidade primária, de cunho genético, comportamental, a gente vai precisar ter cuidado e controle com o peso para a vida inteira, certo? Então, quando a gente vai escolher o remédio, a gente vai levar em consideração custo, a gente vai levar em consideração a disponibilidade do remédio, efeitos colaterais, doenças outras associadas. A eficácia e os efeitos adversos, como eu falei, são medicações seguras. A gente precisa levar em consideração preferências individuais, né? Pode ser que o paciente não queira usar uma caneta, não goste, tenha pânico de agulha. Então, existem opções de medicações via oral, existem as medicações injetáveis subcutâneas, e a pedra-chave do tratamento de obesidade hoje está relacionada aos análogos do GLP-1, que é um hormônio que vai atuar tanto no cérebro, diminuindo a sensação de fome, né, o apetite, diminui o esvaziamento gástrico, também dando essa sensação de plenitude, e que tem sido associadas à melhora dos desfechos de saúde como um todo. Então, são medicações que reduzem
reduzem o peso, mas que junto com isso trouxeram redução do risco cardiovascular, redução de insuficiência cardíaca, redução de infarto, redução de AVC, redução de fibrose na cirrose hepática. Quando não for viável, outras opções podem ser tentadas também. Então, a gente tem liraglutida, naltrexone, bup, orlistat e diversas outras medicações que também podem ser tentadas e que são um pouco mais baratas do que os análogos do GLP-1. Mas aqui o objetivo não é estimular a automedicação, por isso que eu deixei essa pincelada geral sobre as medicações da obesidade. Por isso, assim, porque a gente tem hoje muito se fala sobre as medicações, a gente tem muito conhecimento realmente com relação às medicações. A gente tem hoje, o que é muito bom, a gente tem hoje uma arma que há 10 anos atrás a gente não tinha, de medicações potentes e que combatam a obesidade de uma forma muito intensiva, mas a gente também tem muito a automedicação. Então, uma vez estabelecido o uso da medicação, a gente precisa garantir uma modificação verdadeira comportamental, de modificação de estilo de vida, porque a gente precisa entender a obesidade como doença, a gente precisa entender que a descontinuação de medicação pode estar associada a reganho, a gente precisa entender que existem contraindicações específicas que às vezes a população geral não sabe, e aí começa a fazer a medicação e aumenta o risco de desenvolver câncer, pancreatite, enfim. Então, essas medicações elas são seguras, mas elas precisam ser prescritas por um médico, né? Ela precisa ser, não pode ser, a gente não pode estimular a automedicação. Então, aqui o objetivo da aula hoje não foi falar sobre doses, esquemas, nem nada disso, mas foi ressaltar que existem sim medicações para obesidade, que essas medicações são seguras e que a gente precisa construir, né, esse plano de cuidado, levando em consideração essa estratificação de risco, né? Baixo, moderado ou alto, para a gente entender qual é a intensidade que a gente quer nesse nosso tratamento. E que cuidados a gente tem que ter nesse processo de perda de peso? Então, a gente vai estimular que o paciente entre, se engaje no processo de emagrecimento, a gente vai estabelecer qual é a perda de peso a partir de 10% ano. Ela já tem desfecho na saúde positivo. Obviamente, quando a gente consegue perder 15, 20%, por exemplo, as canetas estão associadas a percentuais nessa magnitude, elas implicam numa maior ainda proteção cardiovascular. Mas nesse processo de perda de peso, existem três coisas que a gente precisa ter cuidado. Cálculo na vesícula, muito associada, muitas vezes, os pacientes que fazem cirurgia bariátrica ou que começam a ter, se engajar em programas de tratamento com as próprias canetas, eles desenvolvem colelitias, então isso precisa ser monitorizado. O paciente precisa entender que se ele desenvolver uma dor abdominal, mas ali na parte direita, alta, isso pode ser uma crise de vesícula. Existe a questão relacionada à perda de massa magra, que é muito importante. Então, sobretudo quando a gente lida com pacientes já com idade acima dos 40 anos, né? Idosos nem se fala, a gente tem a massa magra, nosso percentual de massa magra, nosso percentual de músculo. Hoje a gente fala que músculo é saúde, hoje a gente fala que nosso segundo coração é nossa panturrilha. Então, a gente precisa de uma massa magra para prevenção de osteoporose, de Alzheimer, de desfecho cardiovascular. Então, se eu preciso monitorizar esse meu percentual. Eu preciso entender nesse meu cuidado no processo de perda de peso quanto eu estou perdendo de músculo, quanto eu estou perdendo de gordura. Eu posso ter que ajustar a dose das medicações se a minha perda de peso está fugindo ao esperado. Tem indivíduos que, em vez de ficar com 30% de perda de massa magra, quando a gente vai avaliar ou densitometria ou bioimpedância, perdeu 50%. Então, isso não pode acontecer. Estimular exercício de carga é importante, rever dieta, rever quão de proteína ele está fazendo e considerar uma redução na intensidade dessa perda de peso. A osteopenia vai ser uma consequência disso, gerando dano e risco ósseo também. Existem alguns distúrbios nutricionais de carência de zinco, vitaminas que podem ser necessários nesse processo, sobretudo quando a perda de peso é uma perda de peso, desculpa, mais intensa. Por isso que a gente nem estimula uma perda de peso a curto prazo mais rigorosa. E com relação eu falei, né, que é difícil
é, conseguir a perda de peso, mas eu diria que hoje a gente tem muito mais arsenal, tanto do ponto de vista de medidas comportamentais, equipes multidisciplinares, quanto de medicações. Então, fazendo o tripé de modificação de estilo de vida, dieta, exercício, terapia comportamental e associando às medicações, a gente consegue um sucesso muito grande no combate à obesidade e nessa perda de peso. Mas, como eu falei anteriormente, em 70% dos pacientes, a suspensão do tratamento vai determinar reganho de peso. Então, esse reganho está associado àquela adaptação energética que ocorre com o ajuste, é o nosso metabolismo se ajustando àquela perda de peso. E o que é que a gente pode fazer para conseguir manter esse peso? Como eu tinha falado, aferição frequente do peso, evitar perdas muito importantes no step inicial. Então, uma coisa muito rigorosa pode modular meu metabolismo. Eu preciso acreditar que eu vou conseguir. Então, assim, estimular práticas otimistas de que esse peso vai ficar sob controle. Tentar manter, como eu falei, a dieta ela é uma pedra fundamental. Então, tentar manter esse controle, tentar estimular uma modificação real a longo prazo do padrão alimentar. E nessa segunda fase, que é na fase de manutenção, a gente recomenda que, em vez de fazer somente aqueles 150 minutos de atividade física semanal, né, 30 a 50 minutos, 5 vezes por dia, 5 vezes por semana, a gente estimula que a atividade física seja mais vigorosa aqui. Então, tentar manter 1 hora ao invés de 30 minutos. Obviamente que a gente tem, às vezes, limitação, né, de tempo, mas quando o paciente, a atividade física vai ser o principal modulador para a gente melhorar esse reajuste de metabolismo que ocorre. As participações em programas de intervenção, quer sejam à distância, presencial, eles melhoram o desfecho de manutenção de peso também. Então, é importante, como eu falei, entender a obesidade como doença, entender a obesidade como doença crônica. Então, esse paciente obeso é como se ele tivesse um, um perfil hormonal, bioquímico, genético, que vai favorecer ao ganho de peso, à obesidade. Então, ele vai precisar ter controle com relação a isso para o resto da vida, da mesma forma que um diabético precisa controlar a glicose para o resto da vida e que um hipertenso precisa controlar a pressão para o resto da vida também. A gente precisa começar a colocar a obesidade na caixinha de doença crônica e que se eu consigo ter esse olhar, se eu consigo me engajar nesses programas de intervenção, quer sejam de grupo, quer sejam individuais, com equipes que estão fazendo o tratamento de obesidade, eu vou conseguir ter mais sucesso nessa minha jornada. Mas é importante reforçar o que eu já tinha falado anteriormente. O tripé fundamental vai ser uma modificação verdadeira na minha modificação do estilo de vida, do meu MEV. Então, dieta, exercício e as medidas comportamentais vão ser para a vida. As medidas farmacológicas ou cirúrgicas, elas vão poder ser necessárias. Muito hoje se discute quanto tempo a gente precisa deixar as canetas, qual é a dose que se tem que deixar. Por exemplo, às vezes alguns pacientes eles ficam com as doses das medicações altas e na fase de manutenção, os estudos já compararam dois grupos. Um foi o que foi diminuindo a dose da medicação e o outro foi o que manteve a medicação na dose máxima tolerada. E quem manteve na dose máxima tolerada diminuiu o reganho de peso. Faz sentido, mas isso implica em custo, isso implica em é, necessidade de uma monitorização para a vida, né, a longo prazo. Então, as medicações, as medidas farmacológicas, elas foram muito bem-vindas, elas são muito importantes, principalmente nesse grupo de pacientes de alto risco. As medidas cirúrgicas continuam sendo importantes para algumas situações individuais, mas somente as medidas farmacológicas ou cirúrgicas dissociadas da dieta, exercício de medidas comportamentais, além do reganho, pode estar associada ao maior risco de alcoolismo, de transtorno psiquiátrico. Então, a gente precisa entender como um todo, pesar risco-benefício, pesar custo-eficácia. A gente precisa, diria que a lição final que fica vamos encarar a obesidade como uma doença crônica que merece ser
monitorizada e acompanhada, como a gente faz com as outras doenças que a gente tem conhecimento. Então, vamos ter esse cuidado. A obesidade está muito prevalente, a gente tem condições comportamentais de modernidade que estão associadas a isso. É uma doença que implica num desfecho de morbimortalidade importante, então a gente precisa pensar na obesidade como uma doença crônica, e a gente precisa tratar planos individuais que sejam factíveis, que os nossos pacientes consigam se engajar e realizar. Acho que a lição que eu tinha, o objetivo que eu tinha de passar hoje para vocês eram esses, gente. Ô, doutora, a iluminação da sala prejudicou um pouco a gente me ver, ficou um pouquinho escuro, mas a exposição foi excelente. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão a gente pode começar pelo chat, né, Cá? Isso. Acho que José Antônio tinha levantado a mão e disse que ia aguardar a finalização para participar. Fica à vontade, José. Olá, bom dia a Bom todos. dia. Bom dia, Karina. Bom dia, doutora Daniele. Bom, obesidade eu já tenho um bom tempo que eu vivo com ela. Eu tenho 62 anos. Desde os 30 já comecei com medicação para hipertensão. Hoje eu faço acompanhamento com um cardiologista, né? Ele encaminhou para uma endocrinologista, mas aqui na minha cidade está difícil consulta. Marquei, a hora que chegou minha vez, mudaram a reconsulta lá, quer dizer, eu não acabei sendo acompanhado por endocrinologista. Então, eu só fico no cardiologia, né? Já tomo medicamento para pressão, né? Já faço lá um composto de medicação, né? Mas, assim, o que eu vejo, a doutora já explanou tudo isso, né? Mas, na prática, é a nossa dificuldade, assim, enquanto pessoa, né? No meu caso, talvez é um comportamento do meu organismo, né? E tem pessoas que não comem. Eu sou o contrário, eu como, né? Eu tenho prazer pela comida, né? Se eu fico ansioso, eu como mais ainda. Então, eu não tenho aquele hábito de tomar café da manhã, almoçar e jantar, né? Eu já fiz acompanhamento com nutricionista, né? Então, deu resultado na época, né? Mas para dar o resultado, eu tive que fazer a minha comida, né? Você não acha no mercado aqui da região, pessoas que fazem específico, né? Então você tem que fazer a sua própria alimentação para poder atingir um objetivo. Na época eu cheguei perto do meu objetivo, né? Mas não cheguei. Até o médico falou: "Ó, se continuar assim, vamos ter que tirar a medicação." Mas depois eu fui relaxando e fui voltando, voltando. Hoje o meu índice, eu calculei aqui, eu acho que tá, eu não sei se calculei certo, mas 36,55, né? Mas eu não sou esse corpo assim, que o pessoal, não, quem não conhece vai falar, pô, o cara tá bem grande, né? Mas eu faço academia, né? Faço musculação, faço minhas caminhadas, né? Procuro usar o menos possível o carro. Já fui ciclista, né? Já pedalei muito, hoje eu dei uma parada, por questões de saúde, né? Porque já as placas já começaram já a entrar nas artérias lá, então o médico pediu para eu não fazer muita força. Mas é isso, o que que ele tem que fazer, né? Além do que tratar isso como doença, né? Porque a gente tem medo, né? O que eu vejo, assim, é o medo de enfrentar essa situação, né? Eu só começo a, assim, ficar preocupado quando a medicação começa a não dar conta, né? Aí a gente começa a ter problemas de procurar hospital, né? Então, sei lá, eu não sei o que que fazer, né? Assim, para sair dessa. É genética, né? A minha mãe foi assim, mas minha mãe conseguiu. A minha mãe tem 80 anos e ela conseguiu reduzir peso. É isso, É, é até um desabafo aqui. isso. E seu relato é um relato que eu diria, é um relato quase que universal, assim. É difícil mesmo, é um processo que eu diria que a gente precisa combater duas coisas principais. Um é essa questão da educação médica, da educação de equipe mesmo. Então, a gente
precisa entender que a obesidade é uma doença crônica e é uma doença que precisa ser manejada por diferentes especialidades. Então, não preciso necessariamente de um endocrinologista para tratar a obesidade. Eu preciso desenvolver os médicos generalistas, eu preciso que esses médicos consigam também fazer esse tratamento. Eu preciso que o meu cardiologista esteja familiarizado também com o tratamento para obesidade, porque se o meu paciente hipertenso, como você falou, se ele perde peso, ele vai ter menos infarto, menos AVC, menos insuficiência cardíaca. Então, se o meu médico cardiologista, ele também prescreve o remédio para o colesterol, por que que ele não pode ser, por que que ele não é treinado também? E hoje em dia a gente acabou que sedimentou muito isso. Então, a gente tem o médico do fígado, o médico do coração, o médico do colesterol, o endócrino. A gente precisa isso aí vem muito para a nossa área técnica, a gente precisa capacitar os médicos para que eles saiam formados com esse olhar do tratamento da obesidade. E a gente precisa entender que é sobre isso. A gente não deve esperar o problema chegar para a gente correr atrás do prejuízo. Então, às vezes, a obesidade ela dá essa falsa sensação de segurança nesse sentido. Não, eu nunca infartei, eu nunca tive. E aí, quando o evento acontece, que eu vou correr atrás, às vezes a gente vai já ter lesões estabelecidas. Quanto antes, quanto mais precoce é essa intervenção, melhor. Da mesma forma que no meu paciente diabético, hipertenso, dislipidêmico, quanto mais o controle da pressão alta, o combate ao sedentarismo, o controle do meu peso, ele é importante para o meu risco cardiovascular a longo prazo. E individualmente é sobre entender esse padrão, entender o que é que a comida significa. Óbvio que isso muda, isso para cada um vai ter um ganho, né? Vai ter um valor. Por isso que a gente fala que a modificação desse estilo de vida precisa ser individualizada, então a gente precisa sentar com o José e traçar esse plano. Por que é que não está conseguindo? O que é que eu preciso estimular? Que medida comportamental eu preciso ter para que eu consiga exercício? Que exercício é esse que eu estou fazendo? Como é que está a minha caminhada? Porque se é aquela caminhada onde eu caminho, mas eu consigo manter uma conversa, meus passos estão lentos, isso para prevenção cardiovascular é pouco. Então, como é que eu posso fazer para engajar, para melhorar meu exercício? Como é que eu posso fazer para melhorar minha dieta? E isso é muito particular e é muito individual. Então, o que eu diria é, não desista, busque essa ajuda, busque essa rede de contatos. Hoje em dia, a gente, às vezes, nas cidades mais longínquas, que não tem uma rede de estruturada, hoje em dia, até com telemedicina, a gente consegue dar muita orientação, e eu diria que é sobre isso. A gente precisa ter essa responsabilidade individual de procurar, e, em paralelo, nós, equipe de saúde, estamos nos capacitando e nos treinando para que a gente consiga combater em todos os níveis de assistência primária, secundária e terciária. A gente precisa disseminar isso, porque hoje em dia a gente tem estrutura, a gente tem como fazer, a gente tem muitas opções, inclusive não apenas farmacológicas, a gente tem essas estratégias de modificação comportamental individual, porque, como eu falei, não adianta também tomou a medicação às vezes 6 meses e parou e continuou tudo. A gente precisa entender que, do mesmo jeito que é importante controlar a pressão, o peso também vai ser um alvo a ser combatido. Então é isso, doutor. Sobre o Monjaro, né? Eu falei com o meu cardiologista, é, ele falou assim, mas você tem dinheiro para comprar? E eu fiquei naquela de. Porque muitas vezes ele me receita, ele dá receita para eu pegar a medicação na farmácia popular, né? Daí eu não peguei receita, né? Então Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente precisa entender a realidade individual. Então, o Monjaro, ele começa por entre 1.000 e 1.500 reais, dependendo do lugar, e a dose vai aumentando, o custo vai aumentando. Como eu falei, a gente normalmente, no paciente com obesidade, a gente vai fazer essas medicações por longo prazo. E às vezes gastar 1.500, R$ 2.000 por mês não é viável para a maior parte da população. Então a gente vai ter que entender
que outras medicações, existem outras medicações além do Monjaro, que são mais factíveis, que são mais baratas, então existem outras estratégias, a gente precisa individualizar esse tratamento. Quando o custo não é um problema, é mais fácil. Mas a gente, essa não é a realidade da maioria da nossa população. Então, a gente vai tentando desenvolver outras estratégias de medicações que têm resultado e que tenham menor custo. Claro que o Monjaro, é, o Wegovy, eles estão muito na mídia, não só porque são eficazes, né? Mas também porque são medicações que diminuem risco cardiovascular. Então, assim, a semaglutida, o Wegovy, diminui o risco de AVC, infarto, morte, diminui o percentual de mortalidade nos pacientes obesos. Então, a gente prescreve AS, estatina, beta-bloqueador, porque diminui desfecho cardiovascular. Então, a gente precisa começar a treinar o nosso olhar clínico para direcionar para tudo que diminui mortalidade é desfecho duro, é implicar em melhoria de saúde objetivamente. Então, transcende o ganho estético. Eu acho que o que tem que ficar de lição para a obesidade é isso. Ah, mas eu já estou muito acostumado, eu não me sinto desconfortável com o meu corpo, eu não quero. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar de risco e de estratificação de risco. De repente, para você, José, que já tem uma doença cardiovascular estabelecida, minha intensidade de tratamento vai ser completamente diferente para um outro obeso que não tenha nenhuma outra doença. E isso pode acontecer também, porque é isso, existe uma variância genética muito grande, então vão ter pacientes obesos que não têm doenças e vão ter outros pacientes obesos onde nossa intensidade de tratamento vai ser muito grande. Eu preciso entender, por outro lado, qual é a minha realidade. A gente precisa, como estrutura de saúde, brigar para tentar reembolsar. A gente precisa, a sociedade de endócrino está tentando estabelecer programas no SUS para dispensação dessas medicações, porque infelizmente o custo é o principal limitador, eu diria. Correto, doutor. Muito obrigado, tá? É, Wagner, ele deixou aqui uma pergunta. Ô, Wagner, eu vou ler tua pergunta, mas pode ficar à vontade aqui para participar. Pessoal também, fiquem todos à vontade, esse é o momento. Eu vou ler a pergunta de Wagner e você, querendo, Wagner, pode aí liberar seu microfone. Ele colocou: a circunferência abdominal pode estar associada à diástase. A diástase prejudica a percepção de saciedade. É possível reduzir a diástase sem abdominoplastia? É, nenhuma medida, como eu falei, né? Nenhuma medida isoladamente ela é perfeita. Então a gente já viu que o MC em quem tem uma massa muscular alta, ele pode ser falso. A circunferência abdominal, ela pode ser falseada na diástase, sim. E sempre que a gente tem essas medidas alteradas e eu tenho uma suspeita de diástase, geralmente, por exemplo, mais comum, né, que é a diástase pós-parto, por exemplo, eu posso lançar mão de estruturas complementares de avaliar bioimpedância, densitometria de corpo inteiro, para que eu consiga entender. Porque se for uma própria hérnia, sim, tanto a diástase como a hérnia de parede abdominal, obviamente ela vai falsear. Escolioses importantes, onde a barriga vai ser desviada para frente, isso vai falsear. No meu exame físico, eu vou tentar entender se essa circunferência abdominal ela é real ou tem algum fator de risco que possa estar dando uma má interpretação e eu vou refinar. A diástase, ela pode ser cirúrgica ou não cirúrgica. Hoje em dia existem técnicas de fisioterapia que são muito boas e que conseguem reduzir. Vai depender muito do nível da diástase, né? Do tamanho delas. É, Eliane colocou aqui uma observação. Ela disse que quanto ao custo, existem alternativas. Minha médica me prescreveu Pobista, que é a versão do Wegovy, comercializada pela Eurofarma. Mesma fórmula, custo menor. Faço tratamento com endócrino, nutri, mais exercício. Eliane, se quiser compartilhar conosco mais alguma experiência, fica à vontade também. E o custo, ele é como eu falei, tem a opção sim, tem a opção tanto de medicações injetáveis, mais em conta, quanto medicações orais,
que também são mais em conta. Por isso que eu diria isso, assim, não desistam. E se o custo for um problema, não tenham vergonha de verbalizar isso, porque às vezes a gente fica intimidado e a gente precisa ser realista, porque de nada adianta o médico prescrever e aí pronto, não comprei, eu comprei, fiz 1, 2 meses num sacrifício danado, não vai funcionar, porque eu preciso isso a longo prazo. E a única coisa que a gente tem ressalva, e que aí eu gostaria de deixar isso explicitado, é que, como o custo é um evento, às vezes as pessoas, até por conta disso, de custo mesmo, lançam mão de usar medicamentos de procedência duvidosa. Então, a gente hoje em dia tem um mercado negro das canetas emagrecedoras, então existem lugares onde você vai lá e aplica, você não sabe a procedência do que está sendo aplicado. Então, a gente tem canetas paraguaias que são boas, mas a gente vai ter canetas que são falsificadas. Então, a gente vai, por conta do custo, que é um grande limitador, às vezes a gente se engaja nesses programas alternativos, digamos assim, que não são seguros, que a gente não consegue saber a procedência de uma medicação que a gente não sabe de onde veio, né? Quando muitas vezes, pelo mesmo preço que a gente está pagando aquele Monjaro no mercado negro, não no sentido pejorativo do negro, mas no sentido de você estar escuro mesmo de procedência, você consegue fazer medicações genéricas, medicações que você iria estar gastando a mesma coisa e que você tem segurança na propedêutica, na procedência. Então, eu diria que esse engajamento num plano de cuidados individual, com o médico sendo pactuado ali, sendo explicado qual é a sua limitação, ela é muito importante. Até porque, como eu falei, a perda de peso é importante, mas acompanhar a intensidade dessa perda de peso, saber se eu estou perdendo mais massa magra do que eu devia, sabendo se eu estou fazendo efeitos colaterais, entender se eu tenho uma contraindicação ao remédio, se isso pode, do ponto de vista individual, me trazer malefício. Então, assim, é importante a gente pesar, e isso a gente precisa dessa transparência na relação médico-paciente. Existem essas barreiras, esses preconceitos de vergonha de falar sobre a obesidade ou da própria equipe de saúde, e às vezes a gente se limita a perguntar, não pergunta quanto o paciente pode gastar e já diz, não, mas tem que fazer. O, teria se fosse acessível para todo mundo, mas o custo é importante, é preciso ser conversado sobre o custo. Thaís deixou também compartilhamento aqui. Ela colocou: estou nessa luta. Faço acompanhamento particular com endocrinologista há 1 ano. Pago personal, nutricionista e já saí da obesidade. Mas estou gastando muito e me preocupo com o desmame. E por quanto tempo vou ter que continuar tomando medicamento, que realmente é caro, mesmo eu tomando mais barato. Essa questão da manutenção do tratamento é uma das questões assim, mais importantes, eu diria, porque assim, às vezes, às vezes a gente faz um esforço pessoal e, obviamente, a gente está aqui no Ministério Público, a gente está numa situação de privilégio de conseguir fazer esse sacrifício. Infelizmente, a maior parte da população nem consegue com sacrifício, mas às vezes a gente faz esse sacrifício por 6 meses, por 1 ano. Então, eu diria, Thaís, que é importante para a gente entender essa manutenção, é importante a gente entender qual é o teu risco, se você é uma paciente de baixo, moderado ou risco avançado. E os estudos, infelizmente, e eu digo assim, infelizmente por conta do custo, né? Os estudos eles mostram que normalmente é por período prolongado, porque quando há uma suspensão das medicações, a chance de reganho é importante. Normalmente, essas medicações, no desmame das medicações, na redução da dose, pode haver reganho. Então, não é uma receita de bolo. Infelizmente, não pode ser uma receita de bolo. Para algumas pessoas, elas podem diminuir a dose, sair da caneta, da medicação oral que seja, e ficar com o peso controlado. Por isso que a gente bate muito na tecla de tentar se engajar em programas de exercício de grupo, de acompanhamento de longo prazo, entender que gatilho é o que me faz. Se é a minha ansiedade, eu preciso tratar a minha ansiedade para eu poder não descontar a minha ansiedade na comida. Eu preciso desenvolver hábitos de vida para me dar
prazer que transcendam a questão alimentar. Então, essa manutenção, ela precisa ser individualizada porque realmente é caro. Assim, a gente, infelizmente, ainda é muito caro. Talvez mais na frente, com as quebras de patente, a gente consiga ter medicações mais baratas. E além dessa questão, tem a questão da massa magra, que eu diria que é um importante limitador nosso também, sabe? Assim, perder 40% de massa magra em um ano, em 2 anos, é muito. E construir isso, refazer nosso estoque de músculo, vai dar muito trabalho também. Então, não pode ser de todo jeito, por isso que a gente orienta que faça com acompanhamento médico, porque eu preciso ponderar essas situações de forma individual. Eu preciso vou ser agressivo ou não, eu preciso avaliar qual vai ser minha dose de manutenção e por quanto tempo, sabe? Essas questões de tratamento intensivo, elas precisam ser realmente individualizadas. É, aqui, Luiz Alberto deixou mais uma mensagem. Parabenizo aos responsáveis pela iniciativa. Estou nessa luta, inclusive em família, tentando mudar hábitos, alimentação. E eventos como esse são essenciais, pois informação, educação faz toda a diferença. A gente que agradece, Luiz, a participação de cada um de vocês e por estar se abrindo, né, com suas experiências pessoais. Aí, José, que falou conosco. Mando aí toda a força aqui de Recife para você, né? Você já estava aí, já tem o exemplo da sua mãe e que você consiga aí refletir em qual momento estacionou, regrediu. Você mesmo já, né, colocou que conseguiu estar numa posição quase de eliminação da medicação. Então, assim, a gente que agradece a participação de vocês, né, dentro desse contexto aqui de informação, educação e também de apoio, né? E essa foi a mensagem que Luiz Alberto deixou. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que a gente precisa entender que saúde não é também só ausência de doença, saúde é um estado de bem-estar físico, emocional, social. A gente não vai conseguir dissociar disso, mas a gente precisa cuidar da saúde física também. Quando a gente tem esse olhar individual, quando a gente olha para a gente com carinho, quando a gente olha tentando verdadeiramente mudar um hábito que não é saudável, a gente precisa entender que a saúde é um dos nossos bens mais preciosos e a gente combater o excesso de peso é uma estratégia de saúde. Combater a obesidade quando ela já está presente vai ser uma estratégia de saúde. Então, é importante que a gente encare a saúde de uma forma geral, adquirir hábitos saudáveis de uma forma geral. Então, tentar manter dieta adequada, práticas de exercício físico, tentar entender que exercício físico é o que vai ser melhor para mim. Às vezes eu vou me encontrar na corrida e a corrida vai ser minha válvula de escape de ansiedade. Às vezes eu vou odiar a corrida, mas vou amar o ciclismo ou a natação. Ou eu não vou gostar de nada, mas eu vou precisar encarar que o remédio que o exercício é meu remédio e que eu também não posso me acomodar no sedentarismo. Eu acho que é esse olhar sobre esse cuidado da saúde física, mental, de estimular a rede social, de socialização, é importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar global. E eu acho que fica isso como lição, da gente tentar tirar a obesidade de um lugar de preconceito, de um lugar inacessível, mas também trazer o combate à obesidade para um lugar responsável, com monitorização, com alvo, com acompanhamento. Às vezes essa saída mais fácil nem sempre é a mais segura, e hoje em dia, com a automedicação, com esses mercados paralelos, a gente fica vulnerável também. Então, acho que a gente precisa desenvolver essa responsabilidade de se cuidar hoje, porque a gente não sabe o que está nos esperando lá na frente, e o que a gente tem é o hoje para a gente trazer esse olhar para a gente. Então, mais uma vez, obrigada pela participação de todos.
por estarem aqui, por darem essas 2 horinhas do dia de vocês para nos ouvir. Nosso objetivo é esse, é levar saúde, levar uma informação para o maior número de pessoas possível aqui dentro do nosso núcleo, na nossa instituição. Muito obrigada a todos. É, é isso, pessoal. Se alguém quiser deixar mais alguma questão, ainda dá tempo, mas desde já agradecemos a todos por todo compartilhamento aqui de experiência. E, Áurea, passo a palavra para você. Pois é, autoconhecimento, né? Autocuidado, a gente se amar. A partir do momento que a gente ama a gente ama o outro. Então, o Áurea, nosso só um corpo, pouquinho mais alto, se conseguir botar o microfone mais perto. pronto, é isso, autocuidado, autoconhecimento, a gente se amar mais, né? Ouvir o nosso corpo, né? Que tem uma frase que diz, o corpo fala, né? E a gente precisa ouvi-lo. E os acompanhamentos médicos são muito importantes, né? A gente cuidar da nossa alimentação, entender aquilo que o nosso corpo gosta, aquilo que a gente não gosta. Às vezes é difícil resistir a uma comida bem, bem atraente, mas sempre pensando assim, isso vai me fazer bem, eu vou me sentir melhor, eu posso deixar de comer isso, eu posso deixar de fazer aquilo. A gente consegue, né? Com muita força de vontade, com muito desejo de sempre deixar a nossa vida e a nossa saúde sempre melhor, a gente consegue sim. E como a doutora disse, a dieta, o exercício e o estilo de vida que a gente escolhe para a gente é muito importante. Às vezes é difícil quando a gente quer um estilo de vida, mas a nossa família, quem está ao nosso redor, insiste ainda em manter aqueles hábitos, né? Que eu conheço uma pessoa assim, que ela faz um esforço imenso para não comer, não ter aqueles eventos onde você encontra todo tipo de comida, mas ela tem um objetivo. Ela, não, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou diminuir meu peso, eu vou atingir a minha meta. E resiste, né? Então, eu entendo que a gente muitas vezes tem dificuldades financeiras, dificuldades ambientais também, mas a gente consegue. E agradeço também a doutora que está sempre disposta a nos ajudar nos nossos eventos, a participação de vocês, e deixo aí o incentivo. Não desista, como a doutora Daniela disse, não desista. Siga aí, procure seu médico, ajuste com ele, observe, resista, vá atrás daquilo que lhe faz bem e lhe deixa eh, mais feliz, porque a vida é hoje, né? Amanhã a gente não sabe como vai ser, mas cuidando hoje, é, vai ficar mais fácil o dia de amanhã. Carlos Sem dúvida. perguntou aqui se além do É, nutricionista tinha que ir no endócrino. Eu diria, Carlos, que é importante ter um acompanhamento médico, sobretudo se você se enquadra, né? Se o paciente se enquadra nos riscos moderados ou intensos, naquela obesidade de risco moderado ou intensa, no sobrepeso de risco moderado ou intenso. Eu diria que o endocrinologista hoje é o especialista, né, no tratamento do sobrepeso. A gente tem por outro lado, os clínicos podem fazer esse tratamento, então diversos outros especialistas têm já cardiologistas é, aptos a fazerem esse tratamento. Eu diria que o mais importante é dar o primeiro passo de procurar, porque eu acho que os próximos encontrar esse caminho vai ser importante. A gente tem a nutrologia, tem a endocrinologia, tem a clínica médica, a geriatria, então todas essas especialidades elas podem ser utilizadas. Eu acho que se o risco é intenso, se o risco é aumentado, é importante um acompanhamento médico, sim. Às vezes, no risco baixo, naquele sobrepeso que não está associado a nenhuma doença, o nutricionista pode ser o primeiro profissional de saúde. E muitas vezes, se engajar com um profissional de educação física, de nutrição, vai ser suficiente, mas a gente precisa, para essa estratificação, avaliar comorbidades. Então, a gente vai precisar saber das taxas, a gente vai precisar entender a saúde como um todo. Por isso que esse acompanhamento médico é importante. é isso, pessoal. Mais uma vez agradecemos a todos vocês
e tenham aí uma excelente semana, né? Que a gente ainda tá na terça. Boa semana a todos, pessoal. Tchau, Fique à gente. Boa vontade. tarde. Ai, gente, não esqueçam de assinar as listas, tá? De presença e de avaliação, que é importante a avaliação para a gente, para saber se vocês estão achando que estamos cumprindo a nossa função, ou seja, de promover saúde. Obrigada. Tchau. Ô, Karina, vamos dar um tempinho por causa da lista, né?